o naufrágio de Paulo, do apóstolo Paulo. Paulo, uma pessoa que tinha todos os motivos para desanimar em seguir ao Senhor. Tamanha foram as lutas que ele enfrentou, né? De perseguidor da igreja, ele se tornou um cristão fervoroso, missionário, e que implantou a igreja do Senhor entre o povo gentil. Então, o nosso texto está lá em Atos 27, do 7 ao 25. Atos, capítulo 27, Atos dos Apóstolos, do 7 ao 25. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Glórias a Deus. Atos dos Apóstolos. Amém? Então vamos lá. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta junto de Salmone, e costeando-a dificilmente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênice, que é um porto de Creta que olha para a banda do vento da África e do Coro e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem o que já desejavam, e fazendo-se de vela foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. Elevado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. E estando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo. Vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Amém, igreja? Podeis assentar.
Nesta viagem de Paulo em direção a Roma, foi uma confirmação de Deus para a vida dele. Alguns capítulos antes, Paulo estava em sua terceira viagem missionária, levando a palavra do Senhor para as igrejas da Grécia, da Macedônia, da Ásia. Aquela Ásia menor, não é o Extremo Oriente. E aí, Paulo, nessa terceira viagem missionária, começou a se despedir dos irmãos dessas igrejas. Começou a dar as últimas instruções, as últimas orientações e começou a se despedir, porque ele voltaria para Jerusalém. Era o propósito dele, voltar para Jerusalém com alguns irmãos, líderes dessas igrejas locais, e irem para Jerusalém, e ali em Jerusalém eles se reunirem com a igreja mãe. O que é a igreja mãe? A igreja onde começou a igreja cristã, fundada ali pelos apóstolos, em Jerusalém. Aí houve uma perseguição de cristãos ali em Jerusalém, eles foram dispersos, né, foram para algumas outras regiões da Judéia, da Galileia, e foram dispersos porque Paulo era um dos que estava correndo atrás dos cristãos aí, para pegar cristão, prender cristão, bater cristão e matar cristão. Paulo era um desses que estava perseguindo. E isso tudo era um propósito de Deus. Então, o nosso Deus, né, pastor Alexandre, ele opera de uma forma que aos nossos olhos a gente não entende. Precisou haver uma perturbação, uma perseguição da igreja em Jerusalém para que ela começasse a sair de Jerusalém e ir para outras regiões da Judéia, da Galileia, Samaria e depois até os confins da terra, e assim aconteceu. Mas Paulo, então, ele tinha esse propósito, esse objetivo. E aí a parada dele em Éfeso foi uma parada até especial, porque ele disse assim para os irmãos: vocês não me verão mais. E os irmãos, orando na despedida, começaram a chorar. Chorar por causa dessa palavra: não verá mais a minha pessoa. Porque ele já sabia, algumas pessoas, alguns profetas, alguns homens ali levantados por Deus já estavam indicando para ele que ele deveria ir para Jerusalém, mas lá ele seria preso, lá ele passaria por muita tribulação, mas ele tinha que seguir, assim como Jesus Cristo seguiu para a cruz, né, e orando e buscando a Deus, pedindo: Senhor, me ajuda, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não como eu quero, mas como tu queres. Paulo também tinha que ir para Jerusalém e ali cumprir com aquilo que estava estabelecido pelo Senhor, porque ele era um homem de Deus, ele ouvia a voz do Espírito Santo. Então o Espírito Santo alertava que ele passaria por muitas tribulações indo para Jerusalém, seria preso, e aí chegando em Jerusalém ele se encontra, isso tudo está lá no 19, no 20, no 21, depois em casa vocês podem ler com calma, e entender um pouquinho dessa parte da vida da igreja, através do trabalho missionário do apóstolo Paulo. E chegando lá em Jerusalém, ele se encontra então com lideranças da igreja, com Tiago, com os apóstolos, com os anciãos, e ali ele leva também uma ajuda, e ali ele narra tudo que Deus tinha feito de maravilhas, né, nas igrejas gentis, abrindo igrejas, e algumas cartas nós temos hoje, né, que atestam isso, as igrejas que ele abriu na Grécia, na Macedônia, Coríntios, Filipenses, Tessalonicenses, e assim por diante. E foi orientado pelas lideranças da igreja lá de Jerusalém, que ele deveria ir para o templo, e ali ele se santificar, ficar em consagração durante 7 dias. E já estava terminando esse período ali de consagração no templo. Alguns judeus ali da Ásia, que não gostavam de Paulo, perseguiam a Paulo, encontraram Paulo ali, fizeram uma grande confusão, um grande alvoroço, e aí o povo se juntou
e pegou Paulo e começou a espancar Paulo de tudo quanto era jeito. Queriam acabar com a raça dele, queriam matá-lo. E aí o tribuno foi informado, os guardas foram informados e foram lá e resgataram a Paulo para impedir que isso acontecesse. E isso tudo gerou a prisão de Paulo. Ele tentou ainda conversar com esses que estavam ali no templo querendo matá-lo, fez um discurso para eles em hebraico, contando toda a história da conversão dele, mas não teve jeito. Eles gritavam para que queriam matá-lo, mata esse, mata esse, mata esse. E aí ele foi preso. Os romanos iam já começar a bater nele, a açoitar. Ele alertou que ele era cidadão romano, que ele não podia ser açoitado sem uma condenação. E aí ele foi levado lá para o tribuno. Depois, estou resumindo para vocês entenderem o contexto. Nessa terceira viagem missionária, a terceira e última, até chegar esse momento do naufrágio do navio. E aí, ele foi levado para o Sinédrio, como Jesus Cristo também foi levado diante do sumo sacerdote. Ele ali foi esbofeteado. E ali ele tentou, então, se defender mais uma vez, mas não teve resultado, não. Eles estavam preparando uma emboscada, uma conspiração. Diz que 40 homens haviam jurado não comer nem beber enquanto não matassem ele. E aí isso chegou ao conhecimento do tribuno romano, né, que lá de Jerusalém. E aí ele enviou Paulo preso para Cesareia. Ali ele também foi apresentado no tribunal ali do governador de Cesareia, que é o governador Félix, para se defender. E foram sumo sacerdote, alguns ali do Sinédrio, foram para lá para acusá-lo, né, daquilo que ele vinha fazendo. Mas Félix não viu crime digno de morte na vida dele. E ele ficou preso lá 2 anos. Ele foi para Jerusalém para se encontrar com a igreja, levar uma ajuda, adorar no templo. E aquela palavra que foi dito, que ele sofreria muita perseguição, seria preso, isso se cumpriu. E ele não fugiu do caminho dele. O que nós precisamos entender? Que na nossa caminhada cristã também, há muitos momentos que nós vamos passar também por tribulações. Na nossa caminhada cristã, não digo que vai acontecer como aconteceu com Paulo, mas tem muitos cristãos aí em algumas outras nações da África, do Oriente Médio, em países onde é proibido levar a mensagem do Evangelho, países ditatoriais, onde o cristão ali paga com a própria vida. Nós tivemos aqui alguns testemunhos que o pastor Alexandre trouxe, foi em 2020, não é isso, pastor? E 21 também, no início de 2021 e também no ano de 2020, de perseguições contra a igreja do Senhor na África, e pastores e irmãos da igreja ali sendo mortos porque a igreja está estabelecida num país muçulmano, e aí tem um grupo terrorista muçulmânico do Estado Islâmico que vai, invade cidades, matam as pessoas, matam os cristãos, aprisionam as meninas para serem escravas sexuais e matam os pais, as famílias, e os jovens eles transformam naqueles meninos soldados. É uma coisa maligna e diabólica. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo então esteve diante de Félix, ficou preso ali 2 anos e Félix queria soltá-lo. Mas aí Félix saiu. Foi nomeado outro governador. O nome dele, eu anotei aqui, é Festo. Pórcio Festo. Foi nomeado governador, e aí ele foi informado de que havia um prisioneiro romano, porque Paulo era romano de nascença,
judeu, fariseu, mas também romano. E aí foi informado da situação dele. E aí esse novo governador começou de novo a ouvi-lo, a interrogá-lo. Chamou um rei amigo dele também para entender e conhecer esse caso. E Paulo discursando para todas essas autoridades, para esse governador, para esse rei. E aí até que, dando a entender que ele queria dinheiro, esse governador queria algum dinheiro para libertá-lo, disse: vou te mandar de volta para Jerusalém para você ser julgado lá. Aí Paulo apelou para César, que ele não era de retroceder, ele é para cumprir o propósito de Deus. Não vou retroceder independente da situação. Independente da situação, nós não podemos retroceder. Vocês estão entendendo, irmão? Vou voltar para Jerusalém. Não. O meu plano é Roma. Apelo para César. E ele, como cidadão romano, tinha essa prerrogativa. E aí, então, esse governador disse: apelastes para César irás. E aí, então, começou a viagem de Paulo. E nessa viagem, nós acabamos de ler, começou uma grande tempestade. E nessa grande tempestade tinham 276 pessoas ali. E a maior parte, tirando tripulação, tirando o capitão, o mestre, o centurião, eram prisioneiros. A maior parte ali eram prisioneiros, 276 pessoas. E Paulo prisioneiro ali no meio deles. Eu não gosto muito de andar de barco, não. Eu fico mareado, viu? Esses barquinhos pequenos. Agora imagina naqueles barcos daquela época, não tinha motor não, viu? Era na vela. Se não tinha vela, o barco ficava a esmo, indo para lá e para cá em função da maré. Vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Como que está a nossa vida cristã? Está indo para lá e para cá em função da maré também? Conforme o vento sopra, você vai mais para a direita, vai mais para a esquerda, ou nós estamos firmados na rocha que é Cristo o Senhor? Como está a nossa vida cristã, meu irmão? No momento de medo, de aflição, de agonia, de terror, de pânico, de desespero, de dor pela perda de um ente querido, de dor por não conseguir os seus objetivos, de raiva, de ódio por estar sendo perseguido no seu trabalho, e aí você vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, ou você continua firme, buscando no Senhor, como Daniel, que nós acabamos de ler na abertura, orava 3 vezes ao dia, buscando ao Senhor, intercedendo pela vida dele e intercedendo pelo povo judeu, que estava lá em Jerusalém, e o povo que estava em cativeiro. Então, irmãos, nesses momentos de tempestade, de tribulações, de dificuldades, nós devemos saber que o Senhor Jesus Cristo é o nosso porto seguro. O Senhor Jesus Cristo está conosco no barco da nossa vida. O Senhor Jesus Cristo não nos deixa desamparado, não nos deixa sozinho. Nós precisamos crer, nós precisamos colocar nossa fé em ação, dobrando o nosso joelho e buscando auxílio, ajuda daquele nosso Redentor que vive para todo sempre e tem todo o poder lhe foi dado. Nos céus e na terra, Ele tem todo o poder. É isso que temos que fazer, igreja. E buscando esse Deus maravilhoso. Tenho certeza que o desejo daqueles homens que estavam naquele barco era estarem num lugar confortável, seguro, tranquilo, sem vento, sem tempestade, sem trovões. Mas esses momentos também chegam. Como chegou hoje, e que nos entristeceu para uma irmã nossa em Cristo Jesus, lá de Assis, irmã há mais tempo da minha esposa, que perdeu um filho de 24 anos hoje. Ela não pode desanimar, perdeu um filho. Um casal perdeu um filho nessa idade, é uma dor terrível.
Não sei como é essa dor, mas depois, ao final, nós estaremos orando por essa família também. Mas ela não pode desanimar. Aprove a Deus recolher esse jovem. Sabemos quais são os planos de Deus? Não sabemos. O desejo, tenho certeza, desse pai, dessa mãe, era ter o seu filho ali do lado dele, vê-lo crescer, ter a sua família, poder ver os seus netos. Mas aprove a Deus levar esse jovem. Então nós temos que estar preparados, vigiando em todo tempo, vigiando em todo tempo, em todo instante. E essa tribulação que eles passaram, 2 semanas. 2 semanas sem ver sol, sem ver as estrelas, só chuva. Chuva e aquele mar tribulado, tempestade, aquelas ondas gigantes, e ali. E Paulo tinha alertado, nós lemos, né? Tinha alertado o chefão lá, o piloto e o mestre da embarcação, e o próprio centurião, que era a autoridade maior e que estava cuidando dos presos ali, para que não viajasse, para permanecer em bons portos. Olha só que ironia, né? Eles não quiseram, irmã Lane, permanecer em bons portos, porque eles não quiseram ouvir a voz de um homem de Deus. Não quiseram, irmã Débora, ouvir a voz deste homem de Deus que disse, é melhor nós ficarmos aqui. Vamos invernar aqui, passar esse tempo e depois a gente segue viagem. Deixaram de ouvir e diz que todos eles ali se reuniram. O único que falou para permanecer foi Paulo, mas Paulo era um prisioneiro, né? Ninguém dava valor, era um desprezado, um insignificante ali no meio de outros prisioneiros. Não, nós vamos ouvir essa pessoa? Nós vamos ouvir esse irmãozinho, essa irmãzinha aqui? Não. Eu tenho conhecimento, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho diploma. Não, eu não vou dar ouvidos. Não vou dar ouvidos à palavra do Senhor. Eu não vou dar ouvidos ao que o pastor está orientando, que o pastor está ensinando. Não. Eu vou dar ouvido aqui à ciência, ao conhecimento, aos meus amigos ali do meu trabalho. Não, eu vou fazer assim. Eu não quero fazer desse jeito. Eu não quero. E aí muitas vezes a gente tropeça, a gente cai, a gente se machuca porque a gente quer fazer do nosso jeito. E não é do nosso jeito, do jeito de Deus é melhor, por mais que doa. Por mais que seja para você um sacrifício, como eu falei ontem, para mim não foi. Mas me deu as forças, o ânimo que eu precisava. Me deu o ânimo que eu precisava para continuar. E continuar foram 15 anos. Não foi 1 ano, foram 15. Mas graças a Deus o Senhor esteve sempre comigo, com a Ione, com o meu lar, com a minha família. Graças a Deus, ficamos firmes ali, confiando no Senhor. E interessante que eu viajava para o Brasil inteiro, meus irmãos. Eu viajava para o Brasil inteiro. Depois daquela palavra, eu estava em Uberaba, Uberlândia. Eu ia para Itumbiara, em Goiás. E aí eu estava ali no quarto do hotel, de noite, depois do expediente, ajoelhado, orando. No dia seguinte eu recebi uma ligação do meu chefe, dizendo que era para eu ir para São Paulo, que ali tinha um projeto que ia ser iniciado, para desenvolver ali um sistema de auditoria interna, e que tinham contratado uma empresa de consultoria, e que eu ia fazer parte desse projeto, e ali fui para São Paulo. Parei de viajar o Brasil inteiro. E aí eu continuei de São Paulo para minha casa em Assis, de Assis para São Paulo por mais alguns anos, até que se completasse o tempo certo que o Senhor determinou da família toda estar junto. Então a gente tem que esperar no Senhor. A irmã Lane acabou de dizer aqui, quem sabe faz a hora, não, isso não está certo não, a gente é no tempo do Senhor. Às vezes pode parecer difícil, pode parecer demorado, você pode ficar impaciente, inquieto, mas coloca a tua vida no altar do Senhor. O pastor trouxe uma mensagem da mulher do fluxo de sangue. Ela esperou 12 anos. Ela fez tudo que estava ao alcance dela, mas teve que esperar 12 anos até ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Outro no tanque de Betesda, ele teve que esperar 38. Para aquela mulher do fluxo de sangue, uma hora, ele disse assim: a tua fé te salvou. Porque ela teve a coragem
de no meio de todas aquelas pessoas, ela dizer: fui eu, Senhor, que te toquei. Fui eu que te toquei. Uma mulher que era considerada imunda segundo a lei de Moisés por causa da sua hemorragia. Ela teve a coragem de se manifestar: fui eu que toquei, e dizer o que o Senhor Jesus Cristo fez por ela. Ela não negou, não se envergonhou do Senhor Jesus Cristo, e a nossa missão é não nos envergonharmos de dizer que nós somos do Senhor Jesus Cristo na frente de quem quer que seja. Por mais que isso possa criar antipatia, criar perseguições, como aconteceu comigo, manifestando que eu era cristão na frente de superintendente, de diretor, e isso aconteceu de atrapalhar um pouquinho minha carreira. Aconteceu, mas Deus me sustentou. Deus me sustentou ali no meu trabalho. Deus me sustentou. E ao final da minha carreira, Ele me honrou por uma palavra de uma irmã que eu não conhecia, mais uma vez, olhando para mim e trazendo uma palavra. E eu falei para Ione: ser promovido eu? Estou quase para aposentar aqui. Não, não vai ser não. Acho que não vai ser não. E a palavra se cumpriu. A palavra daquela irmã. Então a gente tem que continuar firme, independente da tempestade. Independente das tribulações. Paulo era um homem que não acreditava que Jesus Cristo era o Messias, que era o verdadeiro Filho de Deus, o Messias que havia sido prometido. Por isso ele perseguia todos aqueles que invocavam o nome do Senhor. Ele perseguia. Ele esteve ali ao lado de todos aqueles que apedrejaram. Ele deu consentimento, autorização para que todos aqueles homens apedrejassem a Estevão, o diácono. Foi o primeiro mártir da igreja. E a partir daí houve uma grande dispersão da igreja do Senhor nos primeiros tempos. Mas um dia, ele ainda rangendo os dentes, cheio de ódio contra os cristãos, ele pegou cartas das autoridades ali de Jerusalém e estava indo para Damasco, na Síria, e aí ele teve um encontro com o Senhor. E nós conhecemos, foi uma luz que veio sobre ele, diz que ele caiu do cavalo, todos ali que estavam com ele viram aquela luz, e ele, somente ele ouviu a voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és, Senhor? Olha já a reverência. Quem és, Senhor? Porque ele já sabia que é algo grande, tremendo, poderoso, que era a luz do Senhor sobre a vida dele. Meu irmão, a gente não pode perder esse privilégio, que é ter a luz do Senhor sobre as nossas vidas. Você pode ter certeza, a gente não vê essa luz, mas essa luz está sobre a tua vida. Essa luz está sobre a tua vida, a luz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. No mundo espiritual eles veem, o inimigo vê que você é do Senhor. E além de ter essa luz maravilhosa, você tem a marca do sangue do Cordeiro, aleluia, na tua vida. Porque foi este sangue que nos comprou, que nos redimiu, que nos salvou, que nos curou, que nos libertou e nos deu uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. E essa luz foi tão forte que Paulo ficou cego. E aí ele foi enviado, seguraram na mão dele, no braço dele, e levaram ele até Damasco, e ali ele ficou hospedado, e ficou ali orando, jejuando, 3 dias sem enxergar. E aí Deus usou um humilde servo dele, chamado Ananias, e disse: Ananias, ele disse: eis-me aqui. Irmãos, quando o Senhor falar com você, quando Deus usar alguém para falar com você, para te chamar para um trabalho, diz: eis-me aqui. Esteja sempre pronto para servir ao Senhor. Não tenha medo, não tenha timidez, não tenha dúvida.
Se coloque à disposição do Senhor para o trabalho do Senhor na casa do Senhor. Ele é que vai capacitar você. Ah, mas eu não sei cantar. Ah, mas eu não sei pregar. Mas Deus coloca você para ser ali aquela pessoa que vai ficar ali recebendo os irmãos com um sorriso na entrada da igreja. Não importa a função, vocês estão entendendo? Se Deus está chamando você para um trabalho na casa do Senhor, eis-me aqui como bom soldado de Cristo, já se coloca em prontidão, como bom soldado do Senhor. Então Ananias disse, eis-me aqui. Ele disse, olha, vai lá na rua, chamada direita, na casa do Simão Curtidor, que ali tem um homem que está orando, e o nome dele é Saulo. E Ananias ficou preocupado, né, quando ele ficou sabendo quem que era a pessoa. Falou, não, mas esse homem é bravo, hein? Esse aí é bravo, ele pega o pessoal aí, ele mete o couro na gente, ele bate, espanca, ele humilha, ele bota a gente no chão e manda prender e destrói nossa família, destrói a nossa vida, manda matar também. E aí o Senhor diz assim, disse-lhe, porém, o Senhor, 9:15, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. E no 16, e eu lhe mostrarei a quem? A Saulo, Paulo, quanto ele deverá padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, aleluias, aleluias, impondo-lhes as mãos. Irmão, nós estamos aqui nesta campanha de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. E o servo de Deus está colocando as mãos sobre você nestes 12 dias, as mãos ungidas, abençoadas pelo Senhor, com a unção do Espírito Santo. Creia que você está recebendo algo especial na tua vida, assim como Ananias foi enviado para receber uma unção especial na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que a gente tem que crer, com fé, meu irmão. E ele foi ali e fez conforme o Senhor lhe tinha orientado. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhes as mãos, disse, irmão Saulo, olha aí, irmão Saulo, o Senhor Jesus, pela palavra do Senhor, ele já considerou Saulo o irmão dele em Cristo. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Meu irmão, seja cheio do Espírito Santo na tua vida. Meu irmão, pela unção do servo de Deus, pela unção do Espírito Santo de Deus na tua vida, seja cheio, meu irmão, do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E tem mais. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Não perde tempo, meu irmão. Se você ainda não entregou a vida para o Senhor Jesus Cristo, entrega o seu caminho ao Senhor Jesus Cristo, a sua vida a Jesus, e desce as águas do batismo. Não perca tempo não, tome essa decisão e fica firme, meu irmão. Simboliza o novo nascimento. O batismo é o novo nascimento, não nascido da carne, nem do sangue, nem de Deus, diz João no seu primeiro capítulo lá do Evangelho de João. Nascido de novo em espírito, nascido de novo em espírito, reconciliado com Deus, se tornando povo de Deus, se tornando a noiva de Cristo, se tornando joia preciosa aos olhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E é maravilhoso, diz o texto, ver como Deus ama os pecadores, mesmo que esses façam coisas terríveis para o próprio Jesus. Jesus amava Saulo, veio a esse mundo para salvar Saulo, salvar a minha vida e salvar a você também. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, Ele perdoa os nossos pecados.
se nós acreditarmos nele, assim como Saulo passou a fazer. Ele creu em Jesus como verdadeiro Filho de Deus, que veio para morrer por nós. E agora Saulo é um homem cristão, um homem de Deus, de perseguidor, passou a ser ele mesmo perseguido. Louvado seja o nome do Senhor. Foram 3 viagens missionárias que ele fez. A primeira, quando as lideranças da igreja em Antioquia ungiu as mãos, ungiu a Barnabé e Saulo, e eles foram abrindo as igrejas. Depois, uma segunda viagem com Paulo, junto de Silas e Timóteo, e depois já com diversos discípulos. No capítulo 13 vocês podem ler sobre a primeira viagem, no 16 sobre a segunda, e depois no 19 e no 20 a terceira viagem missionária. E aí um dia Paulo foi a Jerusalém, como eu disse, e a sua presença ali no templo causou uma grande confusão, uma grande revolta. Judeus queriam prendê-lo e matá-lo, como eu contei para vocês. E aí o centurião, o tribuno, guardou ele, deixou ele em segurança, e aí começou toda a saga dele, no caminho que Jesus Cristo tenha preparado para ele, até que ele fosse na presença de César, lá em Roma. Um caminho longo, um caminho difícil, um caminho de prisões, um caminho de tribulação, mas em nenhum momento ele deixou a sua fé esmorecer. Dentro daquele barco, ele disse mais de uma vez para aqueles homens: tenham bom ânimo. O anjo do Senhor apareceu para mim e disse: tenham bom ânimo, vocês não vão perecer. E Jesus Cristo está dizendo para nós: tenha bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci. Ele está dizendo para nós que ele venceu e vencerá conosco. Ele é mais do que vencedor, e nós em Cristo somos mais do que vencedores. Confia no Senhor, igreja. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa vitória. O Senhor é a nossa bandeira, é a nossa paz. Louvado seja o nome do Senhor. Por muitas vezes, então, nós não conseguimos ter esperança. Talvez você queira ver os seus filhos servindo ao Senhor, sua esposa. Você tem alguém na sua família que você ama muito, que não está servindo ao Senhor. Você tem algum amigo que você ama muito, respeita muito e gostaria que ele estivesse nos caminhos do Senhor. Qual que é a saída, meu irmão? É orar, é buscar a presença do Senhor, é interceder pelo seu lar, interceder pela sua família e saber que Deus é soberano. Aquela família lá em Assis, da Igreja Batista lá de Assis, orava, tenho certeza que orou e orou muito por esse jovem. Não sei qual foi a situação, qual foi a causa da morte, mas Deus, aprove a Deus recolher aquele menino. Louvado seja o nome do Senhor. Mas então, irmãos, a orientação que nós temos aqui de Saulo é termos coragem. Ele disse para aqueles homens e está dizendo para nós através da palavra: tenhamos coragem, nenhum de nós perderemos a nossa vida, porque Jesus Cristo está conosco no barco. Jesus Cristo está conosco neste barco. O barco pode sacolejar, o barco pode ameaçar de afundar, mas com o Senhor Jesus Cristo no barco da nossa vida, nós não pereceremos. Tenhamos fé, creiamos, porque o nosso Deus é fiel para cumprir. E diz assim, para terminar: a partir daí todos começaram a dar ouvido a Paulo naquele barco. Ele os animou a comer, até deu graças dentro daquele barco, deu graças e serviu o alimento para todos aqueles 275 homens mais ele. E aí todos ali começaram a perceber que estavam se aproximando de terra firme,
que a tribulação vai passar, muitas vezes você começa a ver no horizonte, né, a luz brilhar, e você baixa a guarda. Não baixa a guarda não, porque eles ainda tinham que descer nas águas e dar um jeito de ir nadando, de boiando, segurando nos destroços até chegar na praia. Não chegou lá ainda, você já está vendo o horizonte azul e baixa a guarda. Não baixe a guarda de jeito nenhum. Continua orando, continua vigiando, até que a bênção chegue na tua vida, até que as bênçãos do Senhor alcancem a sua vida. Amém? E aí eles deram na ilha de Malta. Essa ilha fica tão pertinho da Itália. Essa ilha fica no mar Mediterrâneo, a aproximadamente 90 quilômetros da Sicília, que já é na Itália. E fica pertinho também do norte da África. Ninguém morreu, assim como o Senhor tinha falado. Deus é verdadeiro e sempre cumpre o que promete. Seja corajoso, meu irmão. Tenha bom ânimo. E naquela ilha de Malta, é um arquipélago, tem algumas ilhas ali. Paulo ainda operou maravilhas. Ali naquela ilha, imagina, sem comer havia 14 dias, depois de passar tudo aquilo que ele passou e aqueles homens passaram naquele mar tempestuoso, ele ainda foi picado ali chegando, fez uma fogueira, ele foi picado por uma víbora. Olha a palavra que o Senhor Jesus Cristo disse depois que ele ressuscitou. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se comer alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Ele pegou aquela víbora que tinha mordido a mão dele, o braço dele, chacoalhou assim no fogo, e aí ela largou ele. E todo mundo ficou esperando Pedro, para ver que hora que ele ia começar a inchar, estrebuchar e morrer. E não aconteceu nada disso, irmão Alberto. Ele continuou firme, fazendo o que ele estava fazendo ali. Aí todos perceberam que ele era um homem de Deus. E o chefe que estava ali, o líder ali daquela comunidade, estava com o pai muito doente. Chamou Paulo para ir orar pelo pai dele. E olha só, meu irmão, a oração ao final destinou no dia. Orarmos pelos enfermos, pelos necessitados, por aqueles que precisam de um milagre de Deus. E depois de orar, Paulo impôs as mãos sobre aquele pai que estava com febre e disenteria, e a enfermidade saiu dele. E essa notícia correu aquela ilha, Gleidson, que levaram para Paulo todos que estavam enfermos e todos foram curados. Esse é o nosso Deus tremendo e maravilhoso, que nos momentos mais difíceis Ele está te usando, meu irmão. Você pode estar ali passando uma luta grande, mas Ele vai te usar para a glória do nome dEle. Amém, igreja? E eu encerro então este 9º dia com esta mensagem, convidando a todos para estarmos orando, enquanto o homem de Deus, o pastor Alexandre, estará ungindo toda a igreja. A irmã Laine, então, convido a irmã Laine para estar orando, e eu, como pastor Alexandre, estaremos ungindo a todos, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, igreja, e vamos buscar a esse Deus maravilhoso. Querido Deus, estamos nesse momento, Senhor, tão único, de receber a unção. A unção da palavra foi ministrada, Senhor querido, e agora os teus filhos, os teus sacerdotes, estão aqui ungindo, Senhor, a cada irmão. Senhor, há um poder neste momento tão grande, que se as pessoas soubessem, Pai amado, elas viriam, Senhor, olhando para teu trono. Porque aqui, Deus amado, Deus querido, o Senhor se faz presente. O Senhor se assenta, Pai amado, no meio dos louvores. Pai, quando tem 2 ou mais reunidos no teu nome, Pai, ali o Senhor está.
Portanto, Jesus querido, seja adorado, seja glorificado, mas cura, mas liberta, restaura, prospera, faça acontecer. Pai amado, Pai santo, que muitos tenham, Pai amado, sim, Pai, o sobrenatural e tenham uma experiência, Senhor, vida contigo, Pai, para viver o que o Senhor tem. É tão majestoso, é tão glorioso viver, Senhor, as tuas promessas. Sabe, Senhor, muitos vivem, Senhor, milagres, e o Senhor não nega milagre a ninguém. Basta buscar que o Senhor vai dar milagre. Agora decanta, lavash, rianda, lamanás. Viver maravilhas com Jesus é só quem anda contigo diariamente. Milagres todos podem viver, mas maravilhas, Senhor, essa é só quem anda contigo. Por isso que nós vemos, Senhor, Paulo vivendo, Senhor, maravilhas, porque ele andava contigo. Assim faça conosco, que vivamos, Senhor, as tuas maravilhas, que vivamos, Senhor, o teu propósito, que vivamos, Senhor, aquilo que o Senhor tem, e que estejamos, Senhor, nos preparando a cada dia para viver as tuas grandezas na terra, e que teu nome seja glorificado, que o teu nome seja adorado, que o teu nome seja estabelecido em nossas vidas. Mas eu peço uma coisa para o Senhor desde o primeiro dia dessa campanha: governe a minha vida, porque o teu governo eu quero para mim, eu preciso e eu quero, Senhor. Seja bem-vindo sempre, Espírito Santo, ó Pai, e abençoa teu povo em nome de Jesus. Aleluias. Tu és santo, tu és Senhor, tu és maravilhoso, Senhor. Que a tua unção, Senhor, não deixe, Senhor, de chegar a cada músico. Senhor, é tão importante a sua oração quanto as demais. Senhor, a cada ministro de louvor, a cada instrumento, Senhor. Ah, Senhor, sabe aonde meus pés não chegam? Sabe aonde os pés desses jovens, Senhor, desses homens, Senhor, que o Senhor levantou para estar ministrando louvor, Pai? Sabe onde os pés deles não chegam? A voz deles chega, o som, Senhor amado, chega, o som do teclado chega, o som, Pai amado, do baixo chega, da guitarra, Senhor, da bateria, Senhor, cada instrumento, Senhor, chega, Pai, libertando, cada voz, Senhor amado, chega, restaurando. Ah, Senhor, saqueia o inferno, Pai, prepara este povo para saquear o inferno, porque Satanás, ele não tem prazer, Pai amado, quando o teu povo está caminhando contigo, ele luta, Pai, mas quando nós estamos ajoelhados, quando nós estamos buscando o Senhor, ó Pai, nós triunfamos para a glória do teu nome. Restaura, Senhor, opera, Senhor, liberta, Pai amado, e faça acontecer as tuas maravilhas, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Te louvamos, Senhor, e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Neste momento queremos te agradecer, ó Pai, por este culto. Queremos te agradecer porque estamos orando para o mês de setembro. Que todas as bênçãos do mês de setembro cheguem até a nossa vida, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, e os nossos negócios sejam abençoados. Que as bênçãos cheguem até nós e possamos estar aptos a recebê-las. Em nome do teu Filho Jesus é o que eu te peço. Receba agora, meu irmão, receba agora, minha irmã, todas as bênçãos preparadas para vocês, para o mês de setembro, assim como foi o mês de janeiro, o mês de fevereiro, de março, abril, maio, junho, julho, agosto e agora setembro. Receba em nome do Senhor Jesus, e que o amor de Deus Pai,
a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós e com todo o povo dele espalhado na face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre, e que todos nós possamos dizer bem forte, mais forte, uma salva de palmas ao nosso Mestre.